São 9h. Existindo quórum, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da primeira Câmara. Ordem do dia, discussão e aprovação de ata. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e em votação a ata da primeira sessão extraordinária da primeira Câmara 2023. Em discussão. Como não há discussão, declaro aprovada a ata da primeira sessão ordinária da primeira Câmara 2023. Julgamento de processos. Processo 0235/2017, assunto prestação de conta de gestão, exercício de 2015. Órgão Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito da Prefeitura de Boa Vista. Responsável, Raimundo Barros Oliveira. Relatora, conselheira Silene Salomão. Indago a procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Vou fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Diante do exposto, divergindo parcialmente das manifestações da Secretaria do Controle Externo do Ministério Público, voto que seja reconhecida a prescrição administrativa quinquenal, com base no artigo 61-A da Lei Complementar 06, da Resolução número 10/2023, TCE Plena, e na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 2, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto. 3, pelo arquivamento do processo após cumpridas formalidades legais. É como voto. Em discussão. Em votação, conselheira Simone. Com a relatora, presidente. Conselheiro Bismarck. Declaro vencedor o voto da relatora à unanimidade e declaro aprovado o projeto que constituirá o Acordo 11.141/2023, TCE, Primeira Câmara. Presidente, na minha sessão, na segunda Câmara, o conselheiro Netão fez uma sugestão que eu achei bem interessante, que é julgar os processos em bloco, né, que são reconhecidos pela prescrição. Os meninos até me informaram isso, mas eu deixei para a gente combinar hoje com a primeira Câmara, na hora das comunicações, para a gente, por isso que realmente eu trouxe individualizado, porque não havia ainda discussão aqui com a primeira Câmara, mas a gente vai colocar que achei bem em discussão, acatado, até porque o fundamento é o mesmo, né? Tem como a gente fazer julgamento em bloco, mas a gente vai discutir no final. Tá bom? Tá ótimo. Processo SEI número 1170/2017, assunto prestação de conta, exercício 2011. Órgão Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINF. Responsável, Carlos Wagner Briglia Rocha. Relator, conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Indago a procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Passa a palavra ao conselheiro relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Com a palavra, o conselheiro Bismarck. Prestação de contas da Secretaria de Infraestrutura, exercício 2011, reconhecimento da prescrição administrativa quinquenal, incidência da Resolução 010/2023 deste Tribunal, extinção do processo com julgamento do médico, arquivamento. Em discussão? Em votação, conselheira Simone? Com o relator, presidente. Também acompanho o voto do eminente relator e declaro vencedor o seu voto à unanimidade e declaro aprovado o projeto de acordo de número 142/2003, TCE, Primeira Câmara. Processo SEI 1475/2017, prestação de conta de gestão, exercício 2014. Prefeitura Municipal de Alto Alegre, responsáveis José de Arimateia da Silva Viana e outros. Relator, conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Indaga o procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Com a palavra, eminente conselheiro relator, para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Que traz prestação de contas de gestão e também das contas do Fundeb.
Prestação de contas de gestão, Prefeitura Municipal de Alto Alegre, exercício 2014. Aqui eu já estou no acordo, me desculpe. Projeto de parecer prévio. Projeto de parecer prévio, prestação de contas de gestão da Prefeitura de Alto Alegre, exercício de 2014. Sugerir o reconhecimento da prescrição administrativa quinquenal. Parecer prévio, em caso de negativa pela Câmara, parecer prévio pelo julgamento das contas como irregulares e sugestão de aplicação de multa. Recomendações ao atual gestor. E também temos o projeto de acórdão relativo às contas do Fundeb e do Fundo Municipal de Saúde. Também reconhecimento da prescrição administrativa quinquenal, extinção do processo com julgamento do mérito e posterior arquivamento. Em discussão, conselheira Simone. Com o relator. Também acompanho o voto do eminente relator e declaro vencedor a unanimidade. E declaro aprovado os projetos, quais constituirão o parecer prévio 07/2023, TCE Primeira Câmara, e o acordo 143/2023, TCE Primeira Câmara. Processo SEI número 4121/2017, assunto representação, órgão GEDR, representante MC, representados MCSBR e CWBR. Relatora, conselheira Silene Lago Salomão. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Vou fazer a leitura da parte dispositiva. Diante do exposto, acolhendo o opinamento do Ministério Público de Contas, voto que seja reconhecida a prescrição administrativa quinquenal no presente representação, com base no artigo 61 da Lei Complementar 06, Resolução 010/2023, TCE Pleno, e na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Que seja quebrado o sigilo da representação em representado, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, pela intimação dos representantes e dos representados, sobre o teor do presente voto e acórdão, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do primeiro voto, pelo arquivamento dos autos após cumpridas as formalidades legais. É como voto em discussão. Em votação, conselheira Simone. Com a relatora, presidente. Conselheiro Bismarck. Com a relatora. Declaro aprovado o voto da relatora à unanimidade e declaro aprovado o projeto que constituirá o acordo 144/2023, TCE Primeira Câmara. Processo 6, 5916/2018, assunto prestação de conta exercício de 2012, órgão Câmara Municipal de Normandia, responsáveis Eduardo Adriano de Mello Oliveira e Aurélio Bezerra dos Santos. Relator, conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Representante legal, Bruna Caroline Gonçalves, OAB 801, e Camila da Silva Araújo, OAB número 1868. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Com a palavra o conselheiro relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Com a palavra o conselheiro Bismarck. Prestação de contas da Câmara Municipal de Normandia, exercício de 2012. Reconhecimento da prescrição administrativa quinquenal, extinção do processo com julgamento do mérito e posterior arquivamento. Votos. Em discussão, em votação. Opa! Como que queira discussão, em votação. Conselheira Simone. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o voto do eminente relator e declaro vencedor o voto do relator à unanimidade e declaro aprovado o projeto que constituirá o acordo número 145/2023, TCE Primeira Câmara. Processo SEI número Senhora presidente, questão de ordem, esse processo eu vou retirar de pauta, o 050/2019. Ok. Processo retirado de pauta. O 050? O 050. Os demais processos são atos
Não são, conselheira. Está misturado. Ah, é verdade. Aqui ele está fora de ordem, né? Tá misturado. Proposição de multas diárias. É. Misturou com denúncia, multa Isso. diária. Mas a gente, como ele já está aqui, a gente pode... Vamos fazer logo a votação dele, né? Pode ser que, olha só. Hã? Que está na sequência, né? Na É. sequência, né? Sim. Que é o 1329/2021. Isso. Exato. Passa a palavra ao conselheiro relator para face dispositiva do seu voto, ao conselheiro Bismarck, o relator. Registro ato de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, provimentos integrais, formalidades preenchidas, legalidade do ato pelo seu registro. Em votação, Com o relator, presidente. também acompanho o voto do eminente relator. A unanimidade declara aprovado o projeto que constituirá o acordo 146, né? Porque foi já de pauta 2023, TCE, Primeira Câmara. Processo SEI número 1959/2023, assunto proposição de multa diária, órgão Prefeitura Municipal do Cantar, responsável André Luiz Costa de Castro, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Com a palavra o conselheiro relator para a leitura da parte para a leitura da sua proposição, né? O que é proposição? Isso. Senhora presidente, conselheira Silene, senhor procurador de contas, trata-se de uma proposição de multa diária em razão do não atendimento pelo responsável das requisições do Tribunal de Contas, seja pela equipe de auditoria, seja por este relator, e na minha proposição estou dando um novo prazo, intimando novamente para cumprir a requisição de informação e documentos. Em caso de descumprimento desse novo prazo, o início de aplicação da multa diária, nos termos do parágrafo 4º do artigo 63 da Lei Complementar 06/94, combinado com o parágrafo 2º do artigo 296 do Regimento Interno deste Tribunal, fixada no valor equivalente a 5 férias até o integral atendimento da obrigação, sem prejuízo de outras medidas que este relator possa tomar, caso ele continue a não atender as requisições do Tribunal de Contas. É discussão. Essa é a proposição, presidente. O que? Acompanho a proposição do eminente relator. Eu também acompanho o voto do eminente relator e declaro seu voto vencedor à unanimidade. Declaro aprovado o projeto que constituirá o Acordo 147/2023, TCE, Primeira Câmara. Processo SEI número 1973/2019, denúncia SDES, exercício 2019, denunciante CSTE, responsável ARW e outros. Relator, conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Presidente, esse processo foi um processo que chamou a atenção, até porque a divergência na questão do mérito, e é algo que tem chamado a atenção do órgão ministerial, são essas condutas de algumas secretarias, não só estaduais, mas municipais, de iniciarem um processo licitatório já viciado. Parece uma coisa programada, e o resultado do julgamento, eu não sei qual vai ser, porque ainda não teve, mas está premiando essa conduta. Eu explico. Se pega uma determinada empresa, pega-se determinados funcionários, esses funcionários fazem uma cotação, fazem um projeto básico ruim, depois desse projeto básico ruim, eles fazem uma cotação errada, e esse processo vai seguindo o seu trâmite legal. Chega um determinado momento que é verificado ou denúncia alguma coisa, esse processo é paralisado ou se contrata emergencialmente determinadas empresas, ou então se faz, quando não se ganha a empresa, em tese, que deveria ganhar, se anula o processo e se inicia um novo processo. Eu acredito, e é o que a gente pede no parecer ministerial,
que a gente possa apurar isso. Eu acredito que não houve dano, não houve uma lesão ao horário nesse processo específico da licitação, mas eu acredito que é necessário, e é um pedido que o Ministério Público faz, que seja feita uma apuração em relação à conduta dos agentes que deram causa a esses erros. Porque o funcionário, o servidor que causa isso, ele está, em tese, criando um prejuízo ao erário público. Por mais que não seja especificamente no resultado daquela licitação, mas há um prejuízo pela não contratação, há um prejuízo pela demora da licitação, porque tem que saber se esse erro que ele cometeu, se essas condutas que ele fez em elaborar um projeto básico inadequado, se isso foi doloso, se isso foi intencional, se essa cotação que ele fez, e eu lembro que há tempos atrás, eu acho que 2012, 13, era muito comum isso acontecer. Inclusive, houve condenação na Justiça Federal de primeira e segunda instância de servidores da Secretaria da cotação, porque a cotação foi apurado dentro da Secretaria na época de Saúde do Estado e da Educação, que a cotação ela estava sendo de forma dolosa. Ou seja, se errava a cotação, intencionalmente para produzir um resultado de desistência ou de suspensão daquele processo licitatório para favorecer determinadas outras empresas que estavam fazendo ou uma contratação direta ou que não estavam preparadas para assumir ou para participar daquele processo. Então, assim, eu insisto na manifestação ministerial. Eu acho que é necessário que se apure essa conduta em separado, por mais que o processo em si não tenha dano e ele tenha sido anulado, mas é necessário a gente saber se os servidores que atuaram naquele processo, eles atuaram de forma intencional ou não. E saber por que isso tem acontecido de forma corriqueira, não só em um processo. Esse é o primeiro processo que a gente está tratando, mas não é só esse, existem vários outros processos que isso está acontecendo. No Estado, eu falo não só no governo do Estado, mas também no governo de alguns municípios, principalmente do município da capital. Com a palavra o conselheiro relator para a parte dispositiva do seu voto. Com a palavra o conselheiro Bismarck. Senhora presidente, denúncia, órgão, Secretaria de Estado de Saúde, exercício 2009. Supostas irregularidades na anulação do pregão 030/2018 CESAL. Princípio da autotutela da administração pública. Dever de anular os atos e procedimentos eivados de irregularidades. Princípio da legalidade e incidência. Improcedência das alegações do denunciante. Arquivamento dos autos. Senhora presidente, eu entendo muito bem a preocupação do representante ministerial, mas no caso em tela, processo de 2019, licitação em 2019, nesse atual momento, tendo em vista o que nós temos já de carga de trabalho com efetivo pequeno, buscar um elemento subjetivo de dolo em elaboração de projeto básico lá de 2019 é uma missão ingrata e quase que impossível. Vejo que, tendo em vista o princípio da efetividade de nossas ações, analisar esse caso agora seria totalmente desarrazoado e certamente não haveria como o tribunal chegar às conclusões se houve mesmo dolo ou não. Face do tempo, né? Face do tempo. 2019, primeiro ano de governo também, e na época houve vários problemas na saúde. O ideal seria a concomitância, né, para se apurar algum dolo em elaboração de edital para frustrar a licitação, na concomitância. E evitando que esses erros se propaguem no tempo, parando já o processo e o tribunal determinando as correções. Somente na concomitância. Acredito que agora, neste momento, nesse processo, é inviável
Ele está questionando a anulação. A anulação do certame pela administração. Tá certo. E meu voto é que a administração reconheceu o vício, exerceu o seu poder de autotutela, como deve ser exercido, certo, não vi ilegalidade. Está esclarecido. Esclarecido, conselheiro. E continua em discussão. Em votação, conselheira Silene. Acompanho Simone. Eu também acompanho. Se chama Silene? Não, ela falou Silene. Acompanho o relator, conselheira Silene. Eu também acompanho o voto do eminente relator e declaro aprovado a unanimidade. E declaro aprovado o projeto que constituirá o Acórdão 148/2023, TCE Primeira Câmara. Processo SEI número 3555/2023, assunto: proposição de multa diária. Órgão: Prefeitura Municipal de Caracaraí. Responsável: Dianiere de Souza Coelho. Relator: conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Com a palavra o relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Senhora presidente, colega conselheira, representante ministerial, esse processo já é uma movimentação deste tribunal no sentido de dar maior efetividade às nossas normativas e buscar o seu fiel cumprimento num tempo mais hábil, e não apenas nas prestações de contas, vão ser julgadas daqui a 5 anos. Se eu não me engano, o Russo pode até me relembrar aqui, foi até um processo aberto pelo próprio controle externo, é isso? Uma representação. Isso, representação, muito bem, bem a tempo mesmo de a gente tratar desse tema. É um início é um passo inicial para nós começarmos a buscar a maior efetividade das nossas normativas, buscando seu fiel cumprimento em tempo hábil. É o primeiro passo, a gente pode melhorar? Acho que nós podemos, sim. Temos que rever os nossos próprios procedimentos internos, para que a gente possa, inclusive, diminuir esse tempo, porque aqui são exercício de 2023, né? São todas as licitações. O ideal é que nós, mensalmente, já venceu o prazo, o tribunal já começa a atuar. Mas precisamos de mudar normativas, criar estrutura para isso, né? Nós já temos algumas ideias, mas esse é um passo inicial, onde o controle externo, por iniciativa própria, e aqui eu quero dar os parabéns ao controle externo, está representando ao tribunal, por descumprimento da nossa resolução que estabeleceu o sistema SAGRES. E a obrigação do gestor de encaminhar as licitações para o sistema SAGRES. Nesse caso aqui é o município de Caracaraí, que não integrou e não encaminhou 41 licitações. E aí nós estamos, o prazo legal foi descumprido, já caberia até uma incidência de multa, mas nós estamos aqui já, nesse caso, a proposição é intimar a prefeita para que cumpra a resolução, e não cumprindo, né, com fulcro no artigo 63, né, parágrafo 4º da Lei Complementar 0694, aplicar multa diária, né, fixada no valor equivalente a 5 FERS, até o integral atendimento da obrigação, sem prejuízo de outras medidas que esse relator possa vir a tomar para buscar as informações que já não é oriunda de uma intimação, mas sim de uma norma do próprio Tribunal de Contas. Essa é a proposição. Em discussão, em votação. Acompanho o eminente relator. Eu acompanho também o voto do eminente relator e, realmente, se o Tribunal de Contas não estiver atento a essa resolução do sistema SAGRES, depois correr atrás de algo que não se consegue mais resolver. Até porque licitação a gente sabe que tem que ser prazo imediato, né? Imediato.
no decorrer do processo. E a gente está vendo que isso é um assunto recorrente, principalmente nas prefeituras do interior. E aqui em Boa Vista também. Então, eu acho que, realmente, esse acompanhamento concomitante do controle externo em relação ao cumprimento desse prazo é primordial para que, realmente, a gente possa efetivar esse controle concomitante nas licitações. Eu acompanho o voto do eminente relator e declaro o seu voto vencedor à unanimidade, que constituirá o projeto de acordo número 149, 2023, TCE, Primeira Câmara. Processo SEI número 3557, 2023, assunto proposição de multa diária, órgão Prefeitura Municipal de Iracema, responsável Jairo André Ribeiro Souza, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Passa a palavra ao conselheiro para fazer leitura da parte dispositiva da sua proposição. Com a palavra, o conselheiro Bismarck. Senhora presidente, senhora conselheira Simone, membro ministerial, é o mesmo caso do processo anterior. Agora, uma proposição de aplicação de multa diária em razão da ausência de informações sobre 57 licitações realizadas no exercício de 2023, descumprindo, né, o prazo determinado pelo artigo 4º da Instrução Normativa 02/2016, que trata do sistema Sagres de Licitações. E a proposição é também no mesmo sentido, intimando, aqui no caso, o prefeito, a cumprir o prazo, que já está descumprido, né? E no caso de, dando um novo prazo para ele de 15 dias, para cumprir a determinação da resolução, e, em caso de expirar desse novo prazo, sem atendimento da nova requisição, pela aplicação de multa diária, nos termos do parágrafo 4º do artigo 63 da Lei Complementar 06/94, e artigo 1º da Resolução 016/2020, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, desde já fixada no valor equivalente a 5 FERs, até o integral atendimento da obrigação, sem prejuízo de outras medidas que o relator possa vir a tomar na busca das informações. Inclusive, nós tivemos a apresentação do Alice, né? Não adianta nada a gente ter o sistema mais avançado do mundo se a nossa base de dados é fraca. Ela é intempestiva ou ela e ela também não tem todos os dados. Não adianta o sistema. Se não tiver É gastar dinheiro à né? toa, é gastar recurso à toa. Então, a gente tem que ter a nossa base de dados íntegra e tempestiva. Senão, não adianta o sistema para avaliar as informações e direcionar as nossas ações, né? E isso deve ser feito não só no Sagres, mas também na FPNet, né? Em todos os nossos normativos, em que o gestor tem que encaminhar as informações para o tribunal. E principalmente as prefeituras, realmente, conforme a conselheira Silene já disse, nós estamos tendo muito problema com isso, né? Então, essa é a proposição também. A próxima, que também é outra proposição, é o mesmo tema, já adianto aqui, né? Só que lá são 143 licitações não encaminhadas. Chega a ser 143 licitações, né? Não manda nenhuma. Não manda nenhuma. Nenhuma. Está ignorando o tribunal, é isso, manda né? nenhuma. Então, desse novo prazo, eu acho que até assim, nós vamos ver outras medidas que a gente pode tomar para efetivar. Então, Essa é a proposição, conselheira Silene. Então, conselheiro Bismarck, já vou pregar o outro processo e a gente já vota junto, né? Ok. Então, é o processo 3558, 2023, o assunto é proposição de multa diária, o órgão é a Prefeitura Municipal do Iramutã, o responsável é o senhor Benício, né? Benício. Roberto de Souza, o relator, o conselheiro Bismarck. Não sei se o Ministério Público... Não. Então, a gente já coloca em votação o processo 3557, 2023, e o processo 3558, 2023. Em discussão, em votação, conselheira Simone. Acompanho o relator nos dois processos, excelência. Eu também acompanho o voto do eminente relator e declaro aprovados acórdão de número 150, 2023, TCE, Primeira Câmara, e o acórdão 151, 2023, TCE, Primeira Câmara.
Os demais processos são atos de pessoal. Como fazemos julgamento em bloco, mas eu vou apregoar todos os processos. Processo CEI número 1505/2020, assunto registro de ato de concessão de aposentadoria, Instituto de Previdência, beneficiária, senhora Maria Iraci Gomes da Silva, responsável, senhor José Haroldo Figueiredo Campos, relator, conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo CEI 1540/2020, registro de atos de concessão de aposentadoria, IPE, beneficiária Maria Francisca Rodrigues de Freitas, responsável José Haroldo Figueiredo Campos, relator, conselheiro Bismarck. Processo CEI número 2303/2020, registro de ato de concessão de aposentadoria, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE, beneficiária Iraci Sodré dos Santos, responsável José Haroldo Figueiredo Campos, relator, conselheiro Bismarck. Processo CEI número 2339/2020, registro de ato de concessão de aposentadoria, Instituto de Previdência de Roraima, IPE, beneficiário Marcel Fadel Nagmen, responsável Adriana Siqueira Melo Padilha, relatora esta conselheira. Processo 3861/2020, registro de ato de concessão de aposentadoria civil por morte, regime de previdência social dos servidores municipais de Boa Vista, pré-SEM, beneficiário José Augusto Constantino Valente, responsável Leila Carneiro de Melo, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo CEI número 4034/2019, registro de ato de concessão de aposentadoria, IPE, beneficiária Alba Lins de Araújo, responsável José Haroldo Figueiredo Campos, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo CEI número 1637/2020, registro de ato de concessão de aposentadoria, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE, beneficiária Cleonice Aves Ferreira, responsável José Haroldo Figueiredo Campos, relator conselheiro Bismarck. Processo CEI número 4123/2020, registro de ato de concessão de aposentadoria, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE, Valdete Rolins Lima, responsável Adriana Siqueira Melo Padilha, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo CEI número 4197/2020, registro de ato de concessão de aposentadoria, regime de previdência dos servidores públicos do município de Boa Vista, pré-SEM, beneficiária Nailza de Souza Alves, responsável Paulo Roberto Bragato, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo CEI número 4267/2020, assunto registro de ato de concessão de aposentadoria, órgão Instituto de Previdência do Estado de Roraima, beneficiário Abério Monteiro de Souza, responsável Adriana Siqueira de Melo Padilha, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo CEI número 4426/2020, registro de ato de concessão de aposentadoria de pensão por morte, regime de previdência dos servidores públicos municipais de Boa Vista, pré-SEM, beneficiária Luísa Helena Costa Sampaio, responsável Leila Correia Carneiro de Melo, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo CEI número 4461/2020, registro de ato de concessão de aposentadoria, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE, beneficiário Manassés da Silva Santos, responsável Adriana Siqueira de Melo Padilha, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo CEI número 4792/2020, registro de ato de concessão de aposentadoria, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE, responsável beneficiária Maria Edna de Brito, responsável José Haroldo Figueiredo Campos, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo CEI número 4832/2020, registro de ato de concessão de aposentadoria, regime de previdência social dos servidores públicos do município de Boa Vista, pré-SEM, beneficiário Francisco Geldo Soares Souza, responsável Paulo Roberto Bragato, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo CEI número 0975/2021, registro de concessão de aposentadoria, regime de previdência pré-SEM, beneficiária Aricelma Lucas Ribeiro, responsável Lincoln Oliveira de Souza, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo CEI número 1306/2021, registro de ato da concessão de aposentadoria, regime de previdência social dos servidores públicos, pré-SEM, beneficiário Frank Falcão de Souza, responsável Lincoln Oliveira de Souza, o relator esta conselheira. Processo 2186/2021, registro de ato de concessão de aposentadoria, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE, beneficiária
Meiber Amorim Ferreira, responsável José Haroldo Figueiredo Campos, relatora esta conselheira. Processo C-2632-2021, registro de ato de concessão de pensão civil por morte, regime de previdência social do município, Precem, beneficiários Raimundo Aparecido Pereira Silva, Djalma Rodrigues da Silva Neto, responsável Cleito da Silva Pinheiro, relatora esta conselheira. Processo SEI número 2245/2021, registro de ato de concessão de aposentadoria, regime de previdência social dos servidores públicos do município de Boa Vista, beneficiário Robson Carvalho de Queiroz, responsável Lincoln Oliveira da Silva, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo SEI 2468/2022, registro de ato de concessão de aposentadoria, regime de previdência dos servidores público do município de Boa Vista, beneficiária Laurita do Nascimento Pinto Roque, responsável Cleito da Silva Pinheiro, relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Coloco em votação os processos. Qual é o número? 151 a 152 a 171, TCE, Primeira Câmara. Em votação, conselheira Silene? Simone. Simone, hoje está, né? Eu estou autorizado a trocar também de nome. Se a própria conselheira Silene troca, eu posso. Pois é. É a dupla, né, Silene? Dupla sertaneja. Aí sim, né? Aí sim. Acompanho os votos dos eminentes relatores. Também acompanho o conselheiro Bismarck. Acompanho a relatora e reitero os meus votos. Eu também acompanho os votos do conselheiro relator Bismarck. E declaro aprovado a unanimidade dos votos dos relatores e os acordos de número 152 a 171 de 2023, TCE, Primeira Câmara. Comunicações. Conselheira Simone? Conselheiro Bismarck? Nada a comunicar, senhora presidente. Conselheiro, vamos discutir a questão dos projetos em bloco? Por mim já está aprovado. Eu também acho que é prudente, mais rápido. Sim. Né? Inclusive, eu até fiz uma mensagem, o eminente procurador, para ele fazer um bate-volta, fazer um projeto padrão e já mandar para a gente eu quero, nesse exercício, retirar todos os meus processos prescritos. Eu queria assim, não sei, queria até questionar o procurador de contas, doutor Paulo, se não seria viável fazer as manifestações ministeriais em sessão, para dar um andamento mais rápido. Sem problema. Assim, e aí, em relação à primeira Câmara... A prescrição, aos processos de prescrição. Não, mas eu não posso falar em relação aos processos do colega. Exato, só os da primeira Câmara. Da primeira Câmara, se quiserem trazer e eu fazer, a gente faz a manifestação. E pleno também, né? Às vezes tem algum processo do pleno. Pleno também, sem problema. Né? Caso de alguma dúvida, o procurador pede vista e vai analisar, ou alguma divergência. Os que já estão lá, né, tem que ser emitida a cota, né? A não ser que ele traga... Não, a cota verbal. Ele traz a cota. Mas já, os que estão lá vieram né? Vários e tem poucos. Já estão lá, né? Já porque todos os meus processos que eu estou mandando para o Ministério Público, que está a prescrição, eu coloco a incidência da prescrição para dar esse lembrete lá, entendeu? Mas então, agora com a concordância do Procurador-Geral nas câmaras e no pleno onde ele atua, né, a gente pode mandar direto para julgamento. Isso, né? Perfeito. Caso que tenha alguma dúvida, igual eu tive aqui a dúvida no meu agora, processo, lembrei de uma questão, retirei de pauta, o procurador pode pedir vista. Sem problema. E na segunda Câmara também vamos fazer seguir a mesma sugestão. Né? Para fazer a cota oral, né? Isso. Durante a sessão. Ok, então nada mais a comunicar. Declaro encerrada a presente sessão às 9h45.